chamo-me Hilda Maria Pires, nasci no Fratel, a 7 de março de 1947. Tenho 70 anos e vivi no Fratel até à idade de me casar. E depois de casar ainda lá vivi um ano, depois daí é que eu saí de lá. Viemos viver ali para os Trigueiros, onde morámos ainda um ano. O meu marido era chofer lá da fábrica cerâmica. Depois aí assim, o meu marido dizia que aquilo que não interessava nem ao menino Jesus, porque o dinheiro não vinha. E então fomos para os montes do Duque, que o meu marido era de lá. E então aí assim, o meu marido também trabalhava como chofer de uma caminhonete, e aí ainda vivi uns tempos onde engravidei. Engravidei do meu João Carlos, quando para lá fui já tinha a minha Maria do Céu, e então engravidei do meu João Carlos. Depois, daí viemos viver para Vila Velha. O meu marido empregou-se na Portocel, que naquele tempo era Portocel, agora é Celtex, não é? Na Portocel, e então onde vivemos o resto de agora até agora. Tive muitas casas alugadas, morei nos Trigueiros, morei lá embaixo no hotéis, depois fui para Vila Velha e depois, a partir daí, depois é que construí a minha casa, onde moro até agora. Da minha infância, pronto, vivi numa família que éramos 5 irmãos e só o meu pai é que trabalhava, o meu pai era pastor. E não posso dizer que tive uma vida fácil, porque não, porque era só o ordenado do meu pai e éramos uma família humilde. No tempo da escola eu passei a minha infância descalça e os primeiros sapatos que eu tive foi a caixa escolar que nos deu. E então a caixa escolar deu-me os sapatos. E então eu continuei a andar descalça na mesma, porque a minha mãe disse-me assim: guarda-se os sapatos para quando tu fizeres o exame. Um dia a professora perguntou-me: oh Hilda, então mas a caixa escolar não te deu os sapatos? Eu disse: deu sim, professora, mas a minha mãe disse que estou para guardá-los para quando eu fizer exame. E então continuei descalça. Um dia estava eu, só usava os sapatos para ir à missa, porque a professora exigia nós irmos à missa todos os domingos. E então estava eu a calçar os sapatos, passa lá uma vizinha minha e disse: oh Hilda, tanto só tens esses sapatos? Só! E disse muito contente, foi a caixa escolar que nos deu. Só que ela depois disse: então olha, vais ali assim à minha casa, que eu tenho lá uns da Guida, e se eles serviriam de outros. E então eu fui, mas só que os sapatos já me ficavam um bocado apertados. E eu fiz assim com o pé e o pé que coube num sapato. Fiquei toda contente, mas quando cheguei a casa, a minha mãe disse-me outra vez a mesma coisa: começas a usar os que tu já tens e guardas estes que são mais bonitos para quando tu fizeres o exame. E assim foi, eu guardei os sapatos. Só quando eu fiz o exame da 3ª classe os sapatos já não me serviam. Mas eu tentei e consegui levá-los até à escola. Mas quando cheguei à escola tive que os calçar com os sapatos, os pés não me cabiam nos sapatos. De maneira, quer dizer, foi os primeiros sapatos que eu tive e depois só tive outra vez outros sapatos quando comecei a trabalhar e a ganhar. A caixa escolar vai dizer que era uma instituição, mas não era mesmo da própria escola. Nós dávamos todos os meses 5 escudos ou 5 tostões, já não sei se era 5 escudos, se era 5 escudos, era só 5. Todos os alunos, para quando chegasse o dia de Natal, as férias de Natal, a escola comprava coisas, cadernos, roupa, sapatos, tudo, para os mais carenciados. E pronto, eu estava na família dos carenciados. Como eu andava descalço, eu ganhei uns sapatos. Mas fiquei muito contente porque ainda nunca tinha tido nenhuns. A professora exigia nós irmos a fazer a catequese. E então, quando se davam as férias grandes, os mais pequeninos faziam a cruzada. E os mais velhinhos, que já tinham comungado mais vezes, faziam a comunhão. Porque na cruzada era a primeira vez que nós comungávamos. E então sempre havia uma pessoa no Fratel que fazia uma promessa, por qualquer motivo, de dar o jejum a todas as crianças que fizessem a comunhão e a cruzada naquele dia. E então escolhia-se esse dia, quando era lá a festa do Sagrado Coração de Jesus.
E então fazia-se o coisa das crianças e depois fazia-se a festa, que era, fazia-se a procissão do Sagrado Coração de Jesus, depois fazia-se o arraial, aquelas coisas todas, era mesmo uma festa, era mesmo a festa do Fratel, que era a festa do Sagrado Coração de Jesus. E depois havia a Feira de São Mateus, mas a festa obrigatória da igreja era a festa do Sagrado Coração de Jesus. Quando era na Quaresma, lá na minha terra usava-se a cantar as Ave-Marias. Quando era as Ave-Marias, era na rua, tinham lugares certos para parar. Os rapazes, quer dizer, o meu marido tinha o saxofone, outros tinham os clarinetes e acompanhavam os outros que iam a cantar. Ave Maria, Santa Maria, e tinham lugares certos para cantar e para fazerem essas coisas. Aquilo era uma coisa deslumbrante, uma coisa maravilhosa. Tudo a dormir, porque era sempre sol de noite, quando já não houvesse ninguém na rua. E então, às vezes, eu já estava a dormir e dizia à minha mãe, posso dizer, quando vos ouvir, acorda-me. E a minha mãe batia assim na parede, Hilda, olha que eles já vêm aí, porque eles paravam mesmo à minha porta. E então eu gostava de ver aquilo, é uma coisa que toca dentro da gente, uma coisa impressionante. Não se ouve nada, e depois aquele cantar, não tenho palavras para descrever uma coisa daquelas. A minha mãe era nos sábados, depois da meia-noite, a encomendar as almas. Ela ia para o ponto mais alto que o Fratel tinha, e então aí punha-se lá uma janela que a casa tinha, e então aqui, quando era à meia-noite, não havia ninguém na rua, não havia nada, só se ouvia aquela voz, aquelas pessoas a cantar. E era só depois da meia-noite, que era quando já tudo estivesse a dormir, vá. E então depois, quando a minha mãe deixou de cantar, quem fazia isso era o meu irmão António. O meu irmão António ia ao pé da escola, punha-se lá em cima do muro da escola, sozinho. E o meu irmão, o António, quando cantava a encomendar as almas, conseguia fazer duas vozes. Fazia a voz dele e uma voz de mulher. Quando era no outro dia dizia, ela era mais que uma, mas era só o meu irmão que estava a cantar, a encomendar as almas, porque tinha aprendido com a minha mãe. Pronto, o Dr. Valério era o único que tinha uma televisão. E como ninguém tinha televisão no Fratel, ele abria as janelas da casa dele para todo o povo ir ver o que estava a dar na televisão. Mas as crianças, ele metia-as lá em casa. Quando era nos domingos, era aqueles desenhos animados, era aqueles filmes do Homem Invisível, aquelas coisas todas. Como as filhas andavam na escola com as outras crianças, ele levava essas crianças lá para casa, onde eu ia também. E quando era à noite, os fratelenses punham escadas frente às janelas do Senhor Doutor. As pessoas subiam nos degraus da escada até lá ao cimo para poderem ver a televisão, porque só da rua, a rua era tanta gente, que não dava para verem todos a televisão. E era assim que nós começámos a ter a televisão. Pronto. E então, depois, pronto, segui até à terceira classe. Quando foi à terceira classe, eu já não quis ir mais para a escola. E mesmo a minha mãe, os meus irmãos, ninguém teve escola. Fui a única que teve escola, mas a minha outra irmã. Os meus irmãos não tiveram escola, porque tinham que trabalhar, porque só tínhamos o ordenado do meu pai. E aí eu saí da escola e comecei a trabalhar no campo, com 11 anos. Comecei a trabalhar, eu ia para o campo, eu ceifava, eu ia à azeitona, eu mondava, quer dizer, cheguei a cavar vinhas, tirar batatas, semear milho, passava verões inteiros com os ganhões, que eram os que andavam com os bois, a semear o milho. E então depois no coisa do milho tínhamos muitos serviços a fazer. A gente se achava, a gente se encamisava, a gente fazia essas coisas todas no milho. E então depois, quer dizer, fazia tudo no campo, depois vinha a azeitona e assim foi o meu trabalho quase até à idade de me casar. Eu tinha 14 anos quando eu comecei a namorar o meu marido. E ele tinha 16, éramos umas crianças. E então, no princípio do namoro, era só nos bailes. Quando não havia baile, não havia namoro. E então depois, quando o namoro começou a ser assim já mais adiantado, eu comecei a íamos à fonte. Ele levava o azado da água e ele ia ao meu encontro.
E quando eu vinha já com o pote cheio, ele estava já à minha espera no caminho e ficava horas esquecidas, que aquele pote à cabeça. Quando ele tirava a ardilha, até estava aqui assim um alto, é verdade, até ficava aqui uma coisa da ardilha. Ele às vezes dizia-me assim, despeja o pote, pegava nos despejos o pote, depois vamos encher outra vez, era só o que me faltava. Então eu agora vim despejar o pote, e não despejava. E pronto, era horas assim, mas conforme era eu assim, era a estrada cheia de namoros assim, porque era um sítio onde a gente podia namorar, era só ali na estrada, víamos-nos uns aos outros, sempre com o pote à cabeça. Não é? Estava casado e o meu marido não me deixou mais trabalhar no campo, só a gente governava só com aquilo que ele ganhava. E então nunca me deixou trabalhar. Eu só comecei depois a trabalhar, só que depois dele morrer, pronto. Aí tive vários trabalhos, porque a pensão que eu fiquei com o meu marido era só de 20 escudos, naquele tempo era escudos, e 20 contos, enganei-me, 20 contos. E então, eu tinha os meus 3 filhos todos a estudar, nessa altura eu já tinha os 3 filhos, todos os 3 a estudar. E então eu aí comecei a trabalhar. Eu trabalhei na Senhora da Farmácia, fui trabalhar um ano para além para o ciclo, a fazer 3 horas. Depois trabalhei no BPI também, sempre na limpeza. E depois do BPI vieram os cursos de trapologia, essas coisas todas, e eu comecei a entrar nesses cursos. Fiz o curso de trapologia, fiz o curso de trapologia e tapeçaria. E depois fiz o curso de culinária e pastelaria. E fiz o estágio no lar, na cozinha. Depois desse aí assim, entrei no curso de geriatria, onde fiz também um curso no lar, no curso dos idosos. Eu dava-lhes o comer, eu fazia as camas, limpava o chão, pronto, todas essas coisas. E foi aí que eu consegui arranjar algum dinheiro, porque meus filhos todos andavam a estudar quando o meu marido morreu, e pronto, e foi assim a minha vida até agora. Pronto, depois quando estudei nesses cursos, quando andei nesses cursos, tive o 12º ano e pronto, e é assim, e tenho trabalhado até agora, porque eu depois tenho trabalhado nos cursos. E agora, como tenho 70 anos, já ninguém me quer trabalhar. Era bom que me dessem a reforma, mas não me dão.